Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos, como disse, no 27º domingo do tempo comum e observamos na liturgia da palavra, ali no Evangelho, a parábola que Jesus conta dos vinhateiros, quando ele diz: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. E conclui ainda esse pedaço, esse trecho que estou citando. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Então aqui, quando o Senhor está falando que o proprietário plantou, pôs uma cerca em volta, fez um lagar, que é para esmagar as uvas, fez uma torre, ou seja, ele está querendo demonstrar o cuidado que Deus tem para com a humanidade. Claro, aqui também ele se refere especificamente ao povo de Deus, na antiga aliança, mas também hoje, como igreja, nós lemos o cuidado que ele tem conosco como humanidade. Ele nos ama, ele derrama suas bênçãos, ele nos concede suas graças, ele nos auxilia, ele nos orienta através da sua palavra, ele vem em nosso auxílio, nos dá a sua sabedoria, como seus mandamentos. A própria igreja se faz vinha e, claro, ele faz tudo isso porque nos ama, faz tudo isso de uma maneira gratuita, mas ele espera que este amor derramado em nossos corações, em nossas vidas, essa orientação que ele dá, possa nos ajudar a viver melhor, possa nos ajudar a dar bons frutos. E isso também fica evidente na primeira leitura, extraída do profeta Isaías, quando o profeta, em nome de Deus, nos diz: edificou uma torre no meio da vinha e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. E essa mesma leitura ainda encerra assim: eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava frutos de boas obras, de obras de bondade, e eis a iniquidade. Então o Senhor espera de nós, a partir da bondade que Ele derrama sobre nós, a partir da graça que Ele derrama sobre nós, Ele espera bons frutos. Assim como quando nós fazemos um trabalho, investimos nosso tempo e dedicação a alguma tarefa, nós esperamos que aquela tarefa que você dedicou tempo, com amor, com zelo, com cuidado, possa surtir efeito. Ou seja, quando nós trabalhamos em algum projeto, nós esperamos que esse projeto possa dar bons frutos. Você faz um festejo, você espera que esse festejo dê frutos espirituais, você espera que também haja um fruto econômico no sentido de poder depois investir
o dinheiro que foi angariado no festejo em prol da própria comunidade, em prol de benefícios para a comunidade. São frutos. Então nós precisamos perguntar de uma maneira mais abrangente, no sentido da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa existência, quais são os frutos que a minha fé está gerando em mim. A fé que eu pratico, a fé que eu declaro ter, a fé que me faz ir à missa, a fé que me faz adorar Jesus na Eucaristia, a fé que me faz confessar, comungar, a fé que me faz rezar, a fé que me faz vivenciar uma série de práticas, inclusive essas agora que estão aí na moda, a consagração à Virgem Maria, a devoção a São Miguel Arcanjo, essa fé que faz eu realizar essas devoções, esta fé que me faz ter este tipo de atitude religiosa, está me amadurecendo, está dando frutos de maturidade, de crescimento espiritual, de crescimento interior. Esta fé, ela está me ajudando a trabalhar em mim mesmo, no caso das mulheres, em mim mesma, trabalhar o meu coração, a minha mentalidade, as minhas atitudes. Esta fé do contato com a palavra de Deus, esta fé que eu procuro praticar, pelo menos espero que nós procuremos praticar, ela está me ajudando a repensar as minhas atitudes. Quando as minhas atitudes não são tão corretas, ela me ajuda a enxergar os meus erros, me arrepender. A fé que eu tenho está dando frutos, ou seja, esta fé está me ajudando a amar ao invés de odiar. Essa fé está dando frutos de perdão ao invés de alimentar uvas amargas, frutos amargos de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. Esta fé que nós temos está me ajudando a praticar o bem, ao invés de alimentar o fruto amargo do mal, da prática do mal. Esta fé que eu declaro ter está me ajudando a aprender a dialogar, sabendo ouvir sem se ofender e sabendo falar sem agredir os outros, ao invés de partir logo para a briga. Esta fé está gerando o fruto de paciência nas minhas atitudes, ao invés de produzir o fruto amargo de eu estourar, de eu ser impaciente. A minha fé, vivida nas orações e nas práticas católicas, está me ajudando a ter autocontrole, autodomínio, ao invés de eu acabar produzindo fruto amargo de perder o controle, de ser às vezes uma pessoa desequilibrada, sem autocontrole, sem autodomínio, sem domínio de si, sem domínio de si. A fé que eu professo está me ajudando a ter uma vida de oração, a reservar tempo para Deus, ao invés de o fruto amargo, a uva amarga, de ficar só no barulho e às vezes até perdendo tempo, principalmente hoje nas redes sociais. A fé que eu professo está me ajudando a ter misericórdia, a produzir frutos de misericórdia,
especialmente, claro, a misericórdia em relação aos irmãos, ao invés de produzir o fruto amargo de condená-los, de julgá-los, de excluí-los. A fé que eu professo está me ajudando a produzir o bom fruto de aprender a silenciar, ao invés de falar mal do irmão, fazer fofoca, criticar, derrubar o outro, que é um fruto amargo. A fé que eu professo está me ajudando a colaborar com a graça de Deus na minha vida, principalmente obedecendo às orientações dele, ao invés de produzir o fruto amargo da rebeldia, da desobediência, da autossuficiência, onde eu acho que eu me basto. A fé que nós professamos, meus irmãos e minhas irmãs, está nos ajudando a dar o bom fruto de saber ter maturidade, de receber uma correção, uma orientação, sem logo se ofender, ao invés de achar no fruto amargo, além de me sentir ofendido, ofendida, eu também às vezes acho que eu já sei tudo, e aí por isso não consigo fazer um discipulado, porque eu não quero ser orientado nem orientada. A fé que eu professo está me ajudando a fazer um confronto com a minha vida, com as minhas atitudes, para amadurecer no sentido de produzir fruto de humildade, ser uma pessoa mais humilde, ao invés de alimentar o fruto amargo do orgulho que nos fecha para Deus, que nos fecha para o irmão, que nos coloca inclusive numa dinâmica de teimosia e de nos achar melhor do que os outros. A fé que nós professamos está me ajudando, dando bons frutos, me ajudando a, de uma maneira equilibrada, admitir os meus erros, voltar atrás, pedir perdão, ao invés de produzir o fruto amargo de colocar a culpa nos outros, ou de dizer, não vou dar o braço a torcer, então mesmo que eu esteja errado, eu não admito. É fruto amargo. A nossa fé professada está nos ajudando a sermos pessoas mais tolerantes, especialmente num mundo que está cada vez mais intolerante, mesmo que as pessoas professem um credo diferente do nosso, ou nem acreditem no que a gente acredita, ou pensem de uma maneira diferente, nós somos chamados a produzir fruto de tolerância, por causa do amor do qual Cristo é referencial. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A minha fé está me levando a ser uma pessoa empática. O que significa isso, Frei? Ter empatia, me colocar no lugar do outro, pensar no outro. Ou será que a minha fé não está me ajudando e, infelizmente, eu permaneço no egoísmo, no individualismo, no fruto amargo de pensar só em mim e não considerar as outras pessoas ao meu redor? A fé que nós professamos está nos ajudando a gerar frutos na nossa vida de desapego de coisas, de desapego de pessoas, de desapego de bens materiais. Porque quando eu me apego às coisas, além de me tornar escravo delas, elas não me deixam livres para fazer a vontade de Deus e para ir ao encontro das outras pessoas, porque eu sempre estou com medo de perder o objeto ao qual eu estou apegado. E aí eu não quero abrir mão, não abro mão de nada. E aí isso se torna fruto amargo. A minha fé está me ajudando no sentido também de praticá-la, porque eu também posso declarar, não, eu tenho fé, eu sou católico,
Escuta, mais, você confessa? Não, tem 5 anos que eu não confesso. Tem 2 anos que eu não confesso. Dizer, se a minha fé não está me levando a praticar, não está me levando a viver as obras da própria fé, ela está uma fé estéril. Aliás, nem fruto está produzindo. E acaba havendo um amargor da falta de perdão de Deus. A pessoa não recebe o perdão de Deus. A minha fé que eu professo, que eu pratico, ela está me ajudando a ser uma pessoa mais justa no trato com os outros, ao invés de praticar a injustiça. A gente vê tanta injustiça, tanta infidelidade, tanta traição, tanta desonestidade, e o próximo critério também seria esse. Ora, a fé que eu professo está gerando fruto de honestidade na minha vida? Porque a gente também sempre fica apontando o dedo para os outros, né? Que são desonestos. Mas na minha vida, está produzindo aquilo que eu creio, os valores que eu tenho, estão me ajudando a ser uma pessoa mais honesta, ao invés de praticar a desonestidade, e para nós aqui no Brasil é chamado jeitinho brasileiro. A minha fé, ela é capaz de produzir o bom fruto, de acolher a verdade, para que inclusive eu seja uma pessoa verdadeira, autêntica, ao invés de produzir o mau fruto da falsidade. A fé que nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, ela precisa dar frutos. Ela precisa produzir frutos. Ela precisa produzir um efeito em nós. Senão, do contrário, nós estamos vivendo uma fé estéril. E o pior, produzindo frutos amargos, que atrapalham a nossa relação com Deus e com os irmãos. A minha fé, ela está me ajudando a reconhecer a verdade quando ela é dita, mesmo que a verdade dita para mim me contrarie o que eu penso, o que eu prefiro. Ou será que nós preferimos o fruto amargo da mentira, da manipulação da verdade, só para me agradar e para justificar o meu ponto de vista? Se eu vivo uma fé assim para me agradar e justificar meu ponto de vista, estou produzindo fruto amargo. Estou sendo como os vinhateiros ali da vinha de Jesus, da parábola, que veio o alerta de Deus, veio a orientação de Deus, e eles foram cortando, eles foram excluindo. E quando veio o próprio Jesus, que é o filho do proprietário, eles mataram para poder ficar no lugar do filho do proprietário. Ou seja, ocupar o lugar de Deus, eu ser o meu pequeno Deus. A minha fé, ela também está alimentando, meus irmãos, frutos de alegria, de otimismo. Porque pense bem, um católico, a pessoa que diz que tem fé, vive de cara feia, vive mal-humorado, pessimista, reclamando de tudo. Inclusive, na década de 80, havia um desenho da Hanna-Barbera que tinha uma hiena chamada Alligator. E ela só vivia assim, ó que dia, ó azar, ó que tristeza. Reclamava da vida de tudo. Quer dizer, um cristão que só vive reclamando de tudo está esquecendo de começar a louvar e concentrar-se em Deus para superar as lutas do dia a dia. É por isso que São Paulo fala, não vos inquieteis com alguma coisa, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações, súplicas, acompanhadas de oração e ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Você já tem uma atitude positiva. Isso é fruto da fé em nós. Portanto, um cristão ranzinza,
resmungão negativo, está produzindo fruto amargo. Essa fé não está produzindo fruto no coração da pessoa. Pessoa que só julga, que só condena, moralista, fica patrulhando os outros. Então, a fé que eu tenho está me comprometendo com Deus? Compromisso no sentido de assumir essa fé na vida e colaborar com a graça dele de uma maneira concreta, prática, e não apenas declarada da boca para fora? Ou será que a minha fé é daquele tipo, sim, da boca para fora, fruto amargo, e o pior, ainda é daquele tipo que eu só procuro quando eu preciso de Deus. Quando eu não preciso, eu esqueço dele. Fruto amargo não está produzindo fruto. Não chega a lugar nenhum. Tanto fiquemos com o conselho de São Paulo, que nos diz aqui na carta aos Filipenses: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Portanto, a nossa fé precisa produzir frutos. E o principal é o fruto do amor. Eu não consigo entender católicos que se dizem católicos e odeiam, e julgam, e condenam, e são moralistas, e vivem aí encrencando com os outros. Eu penso que por ter fé, eu precisaria amar, acolher, perdoar, fazer o bem, ser uma pessoa cheia de misericórdia, de tolerância, de compaixão, de solidariedade. Esses são os frutos que, em nós, a fé precisa produzir. Senão, ou nós estamos estéreis, ou estaremos produzindo frutos amargos. Eu espero que eu e você estejamos nos esforçando